Quando surgiu, em 1830, bem em torno disto, uma profecia por uma jovem, eu acho que não tinha nem 20 anos, uma certa Margaret MacDonald, na Inglaterra, a profetizar que Jesus Cristo viria secretamente, antes do período de tribulação começar, e que a igreja seria arrebatada para passar aqueles 7 anos da grande tribulação nos ares, sendo julgado e galardoada por Jesus, cumprindo aquele texto de Coríntios, 2 Coríntios 5:10, que nós já falamos. E depois daquele período ele voltará em poder e muita glória. Essa profecia foi ouvida por um senhor pastor Irving. Eu não sei muito sobre ele, mas apenas que ele ficou empolgado com a ideia e começou a pregar isto, que foi também ouvido pelo J.N. Darby, fundador dos Irmãos de Plymouth, e daí começa a se alastrar e o movimento chamado dispensacionalista toma fôlego e cresce rapidamente, especialmente com líderes como D.L. Moody, que adotou esta posição que durante todos aqueles séculos nunca se ouviu falar. Portanto, temos esta posição chamada dispensacionalista, em que as profecias de Daniel, daquele interrupção entre a semana 69 e a semana 70, das 70 semanas de Daniel 9, que esse intervalo é o intervalo da igreja, e que Israel fica assim aguardando, porque rejeitou o reino que Jesus trouxe para oferecer, e o resultado é que Israel só será novamente ganho pelo Senhor, como avivamento, um trabalho principal do Senhor, quando a igreja foi arrebatada. Talvez seria mais a própria desaparecimento desses milhões e milhões de crentes, que durante esse período os judeus se convertem. E eles se tornam aqueles que terminam a tarefa que Jesus deu para os seus discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações. Esta posição pré-milenista e pré-tribulacionista, porque Jesus vem antes da tribulação, faz com que a igreja, a qualquer hora, a qualquer instante, pode ser elevada, transformada. A ressurreição pode ocorrer quando tocar essa última trombeta. Que interessante esta ideia, que hoje é seguida por milhões e milhões de crentes em todo o mundo. Aqui no Brasil, principais adeptos dessa posição, a Assembleia de Deus, pela influência de homens como Moody e outros que, durante essa trajetória, as escolas bíblicas que tem na América, muitas escolas bíblicas eram dessa linha, o Seminário de Dallas e principalmente a Bíblia Scofield. Essa Bíblia foi apresentada com líderes que colocaram suas anotações
na rodapé dessa Bíblia para explicar mais ou menos este esquema relacionado com a segunda vinda de Cristo. Portanto, quando chegamos a ver o livro de Mateus, lendo capítulo 24, ou lendo capítulo 13 de Marcos, ou lendo capítulo 21 de Lucas, esses três textos em que Jesus apresenta como será esse período do fim, esta ideia de que haverá um período de grande tribulação, e não esqueçam que a palavra grande significa uma tribulação além de qualquer outra que já assolou a igreja em toda a sua